Olá, caro espectador. Olá, caro espectador. Bem-vindo ao Metrocast, um podcast que você acompanha diretamente do metrô de São Paulo. De todos os lugares escolhemos São Paulo. E tem um carro passando aqui do lado do metrô, aparentemente. Acontece. É uma criança. Enfim, hoje nós estamos apresentando aqui nesse episódio do Metrocast um trabalho de português falando sobre os livros que nós lemos esse ano na Hora da Leitura, que é um projeto da nossa escola, onde nós lemos 10 minutinhos cada dia. E, enfim, a gente vai começar antes de tudo falando dos nossos patrocinadores. Gostaríamos de agradecer às Drogarias Dreyer, Mini Mercado PR, Casa de Apostas Nunes, Pré-Treino Murilou, Cigarros Becker e Déboras Burger por estar patrocinando nosso podcast e nos permitindo criar mais conteúdo para ele. Ó o carro! Enfim, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. E agora a gente vai começar a falar sobre o assunto principal aqui. Esse ano lemos alguns livros, alguns marcaram mais, alguns marcaram menos. E a gente vai falar sobre eles agora. Que livro que você leu esse ano, Beth? Eu li muitos livros, mas o que eu principal li, que vai ser o que eu vou estar falando nesse trabalho, é sobre Senhor dos Anéis, que é o primeiro da trilogia de Senhor dos Anéis, feito por J.R.R. Tolkien, que também é o criador de um livro muito famoso, O Hobbit, que os nossos rivais de podcast fizeram um trabalho sobre. Poxa vida, hein? E, enfim, Beth, o que você achou? Primeiro fala um pouco da sinopse, na verdade, né? Comenta um pouco sobre do que o livro se trata. O livro ele conta a história de Frodo Bolseiro, o sobrinho adotivo de Bilbo Bolseiro, que é o Hobbit de Hobbit. Definitivamente. Ele conta sobre suas tramas e sua jornada ao receber de presente de Bilbo um anel, o Anel de Sauron, que é o Anel Mestre, o Anel. ênfase no um anel. Um anel. Uhum. Essa jornada ao tentar destruir esse anel para que Sauron não coloque suas mãos nele e desencadeie uma guerra em todo o universo de Senhor dos Anéis, o universo mágico e místico daquele lugar. Falando em guerra, uma curiosidade que a gente vai lançar aqui um pouco é sobre a história do autor. J.R.R. Tolkien foi um homem que lutou na Primeira Guerra Mundial, e por isso os livros dele são extremamente anti-guerra. O Hobbit, que é o primeiro livro dele, que ele lançou, se eu não me engano, perto de 1917 ou 1930, por aí, tá? Entre esse meio termo. O primeiro livro dele, O Hobbit, ele é um livro infantil que foi feito para o filho dele. E ele não tinha a expectativa de que fosse ficar famoso ao ponto dele precisar fazer uma continuação. Então acabou que O Senhor dos Anéis foi uma continuação que não foi necessariamente planejada, mas ele fez. E os livros falam muito sobre paz, sobre a falta da guerra, sobre evitar a guerra, justamente porque ele viveu essa realidade aterradora. E esse é o background que a gente pode ter das histórias do Tolkien, do porquê elas são do jeito que eles são. Uma coisa que eu também quero frisar é que o Tolkien foi o pai da fantasia moderna que a gente conhece, da fantasia clássica, enfim. Ele que deu origem a esse mundo onde nós vemos muitos elfos, orcs, anões e toda a interação que eles têm desde o início. Mas ele também teve suas inspirações, que são os livros coloridos dos contos de fadas. Tem o livro vermelho de conto de fadas, o livro verde e por aí vai, que contam sobre dragões malvados, donzelas guerreiras e por aí vai, que foram as inspirações dele. Mas enfim, a gente falou um pouco aqui do livro, agora a gente quer saber qual é a sua opinião, Beth, sobre o livro, o que você achou dessa leitura? Cara, ela foi definitivamente uma das melhores leituras. Eu acho que é a primeira trilogia que eu realmente me interessei em ler toda ela, em não só ler um livro e depois fiquei entediado e não quis mais. É uma leitura muito boa, você é colocado dentro do universo, você sente que os personagens sentem, você imagina todo aquele mundo fantasioso e surreal que o Tolkien criou. Você imagina como deve ser passar por todas as coisas que o Frodo teve que passar, todas as coisas horrendas que aconteceram com ele e seus companheiros, a comitiva, né? E é incrível, assim, eu tô no segundo livro agora da trilogia, que é As Torres, e eu tô no comecinho ainda, que é quando, né, eles se repartem. O carro. Tem que ser, né, mãe? Tinha que ser São Paulo, acho. São Paulo, de todos os lugares, né? Porque São Paulo. O que a gente escolheu aqui pra gravar podcast? Mãe, assim, é um dos melhores livros que eu já li. Eu acho que ele tá no top tier ali, dos meus livros, os livros favoritos.
Realmente é um livro muito bom, tenho que concordar com você. Eu não acabei de ler, porém eu vi os filmes. As adaptações têm algumas coisas diferentes, mas as adaptações da trilogia do Senhor dos Anéis, que também foi adaptada em uma trilogia de filmes, são maravilhosas, muito boas, atores ótimos, assim, a qualidade é magnífica. E eu só vou deixar a curiosidade, pra quem não sabe, o Legolas não existe nos livros, ele é uma invenção dos filmes, eu não sei necessariamente se era pra só ter um elfo ali, enfim, o que eles queriam fazer pra ter um personagem fodão e tal, mas o Legolas não existe nos livros, ele foi uma invenção do filme. Uma invenção interessante, ele é um personagem bem querido. Que mais que você teria pra dizer sobre o livro, assim? Cara, eu acho que é um livro que eu recomendo. Ele é um livro que você para, você lê, você se sente no lugar do protagonista. É um bom livro pra quem gosta de leituras longas, pra quem gosta de fantasia. É um livro bem descritivo, né? Ele é bem Sim, ele é bem enrolado na descritivo. descrição. O Tolkien Não- passa muito tempo Ele ali. não é como alguns livros de fantasia que tem... Ai, tá, temos nosso objetivo, vamos lá matar. Não, ele descreve como é a vida dos personagens, como é o dia a dia deles, como cada um deles se sente, como eles acontecem as coisas. Ele descreve suas noites, seus dias não dormidos, seus pensamentos, tudo ele descreve muito bem, de uma forma muito clara. Não é só um livro que vai te jogar ali, ai tá, eles têm que fazer isso, então eles vão lá e é isso, pronto, ponto final. Não, Muitos ele. poréns, né? Muitos desvios. Sim, É muitos realmente uma desvios. história muito palpável, mesmo sendo fantasiosa. Ele te faz querer criar apreço pelos personagens, saber mais sobre a vida deles, sobre o que eles foram, sobre quem eles são, sobre o que serão. E aí, é um ótimo livro, eu recomendo pra quem para quem tem tempo livre ou pra quem se interessa muito ler, parar e ler. Quem não tem condições, eu não tenho condições pra completar a trilogia, você dá pra sempre achar um PDF online, pirataria. Viva a pirataria! Uhul! Inclusive o Beto leu esse livro emprestado de mim. Ai, que lindas aves. Enfim, outra coisa aqui que o meu amigo Betoneira citou que é muito importante frisar também. Muita gente não tem tempo e condição de parar para ler um livro. Mas no momento que a gente está vivendo na nossa sociedade, é extremamente importante a leitura. Sim, porque estamos vivendo em uma sociedade em que agora tudo é online. Ah, é rede social, é TikTok, é, sei lá, Brain Hot do TikTok também. Aquela Muita coisa. Caputina Baralina. Essas coisas aí que elas vão, querendo ou não, corroendo o nosso cérebro. Olha, eu só conheço o Tum Tum Saur e o... Como que é? O Chimpanzini Bananini, tá? Eu conheço muitos, infelizmente. Não, Tralalá também. Mas enfim, vamos cortar esse assunto. A gente vive numa época em que o nosso cérebro está sendo corroído pelas redes sociais, a gente está virando independentes, né? Dependentes das redes sociais, da internet, de telas. E é sempre bom, às vezes, parar, tirar um tempinho só pra ler, se desconectar e dar um tempo pro seu cérebro, né? Processar outra informação que não seja as redes sociais, que não seja a internet em si. Exatamente. Com isso, você que não tem tempo para parar para ler um livro, que é algo que dá muito trabalho, que exige muita concentração, se você puder, tiver condição, pega um audiolivro, tem muitos audiolivros no YouTube, então é fácil de encontrar, coloca um fone e ouve enquanto tá limpando a casa, enquanto tenta descansar, tirar um cochilo, ajuda muito a exercitar o nosso cérebro, a trabalhar ele, e livro é conhecimento, conhecimento nunca é demais, né? Ignorância é o mal do mundo. Então, às vezes pode nem ser um audiolivro, você também pode pegar pessoas, reviews de livros, pessoas falando sobre o livro, que já ajuda muito. Exatamente, tem muitas opções, enfim, a gente tá aqui para incentivar a leitura porque nós duas gostamos muito, muito de ler, inclusive somos escritoras. Fica aí, comprem nossos livros no futuro, por favor. Enfim, acho que é isso que a gente tinha para falar sobre O Senhor dos Anéis. Eu acho que sim, por isso agora vamos falar aí sobre os seus livros. Qual livros que você leu esse ano? Qual que você se interessa? O que você gostaria de falar pra gente? Olha, eu me interesso muito por clássicos. É um fato de que sempre que alguém me vê, vai me ver lendo um clássico. É muito difícil não me ver lendo um clássico. Mas eu também gosto de coisas recentes. É que eu comecei pelos clássicos, né? E eu li alguns livros esse ano, não tanto quanto ano passado. Mas eu li alguns interessantes e eu vou comentar aqui. O primeiro é um clássico russo do Lev Tolstói, que é A Morte de Ivan Ilitch. Já começa, né, com um spoiler, que o Ivan Ilitch vai morrer. Eu vou passar por cima dele até chegar no livro que eu quero falar mais, porque eu queria comentar desses livros, dos outros, né, livros que eu li, porque eu acho interessante, são livros que merecem ser comentados e que merecem ter o momento deles, né, de holofote.
Enfim, A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói, conta de Ivan Ilitch, que é um homem que está morrendo, e conta dos últimos momentos dele, da vida dele, como ele chegou nesse estado. É um livro bem triste, bem depressivo. Quem gosta de Dostoiévski vai gostar desse livro. É clássico russo, vai ser um velho russo reclamando, enfim, da vida, e é isso aí, é bem miserável, mas é um clássico e é muito boa a escrita do Lev Tolstói. Outro livro que eu acabei lendo, eu ganhei do meu melhor amigo, que é A Lanterna das Memórias Perdidas. Eu não conhecia esse livro, pra falar a verdade, eu conheci na hora que ele me entregou, e eu pesquisei um pouco sobre, mas eu li na hora sem saber sobre o que se tratava. E é basicamente um livro japonês, e é sobre pessoas que morrem e no além elas encontram um estúdio fotográfico onde o nosso protagonista vai pedir para elas selecionarem uma fotografia de algum momento da vida delas e ele vai reproduzir para essa pessoa seguir pro além, né? Seja pro céu, pro inferno, enfim. Não importa o que você acreditar, porque no livro não deixa exatamente claro para onde que essas pessoas vão. Esse estúdio fotográfico ele é só de passagem. O protagonista do livro ele não sabe quem ele não sabe o passado dele, ele só sabe que ele tem uma câmera e que ele sabe fotografar. E vai ficando por aí, né, o que vai acontecer, as pessoas que ele encontra. É bem interessante esse livro, eu adoro literatura japonesa, asiática no geral, né, Pachinko, Memórias de um Gato Viajante, outro livro que vale muito a pena citar. E são livros muito bons que eu li ano passado, mas enfim. Outro livro que eu li esse ano, que é o que eu mais vou falar agora, é Eu, Robô, do Isaac Asimov. É um livro que eu acabei de ler, é o mais longo que eu li esse ano, ele tem 400 e pouquinhas páginas. E assim, Isaac Asimov é um escritor, né, que, enfim, ele escreve na língua inglesa, e ele basicamente é meio que o pai da robótica do jeito que a gente conhece. Eu, Robô tem uma adaptação em filme que é muito ruim, muito mal feita, que é aquela do Will Smith. Nada contra o Will Smith, tá? É só que o filme é realmente muito mal escrito. E acompanha a evolução dos robôs e como eles foram crescendo no mundo. É uma visão muito positiva da robótica que vem muito de contraste com tudo que a gente vê hoje em dia, né? Não só nas mídias que a gente cresceu vendo, como Exterminador do Futuro, o próprio filme do Robô e outras mídias onde os robôs eles se viram contra a humanidade, são malignos, até... Como o Matrix. Matrix, exatamente, o filme que foi passado pra gente ver, mas até hoje em dia, né, onde os robôs roubam alguns empregos e causam alguns problemas. É uma mídia muito positiva sobre robôs. O Isaac Asimov realmente tinha um amor muito grande pelos robôs quando ele escreveu isso. E ele estava muito à frente no tempo dele, porque quando ele escreveu isso, não existia robô, não existia inteligência artificial nem nada. É um livro do século passado. Ele foi o inventor das 3 primeiras leis da robótica, a primeira lei sendo a mais forte, que é: um robô não pode ferir um ser humano, seja por ação ou inação. A segunda lei é de que um robô não pode desobedecer nenhuma ordem de um ser humano, mas não pode entrar em conflito com a primeira lei. E a terceira ordem é que o robô deve se autopreservar, ele não deve se autodestruir desde que não entre em confronto com a segunda e a primeira lei. Essas são as 3 principais leis da robótica. Nossa, quanto cachorro latindo. Ai, ai, as vozes. Enfim. E são leis que vão ser tomadas o livro inteiro, vão ser ressaltadas o livro inteiro. A gente vai ver questões de falhas, questões de melhorias e por aí vai. O livro vai... São Paulo tá difícil, né, mano? O pessoal aqui fala demais, viu? Ave Maria. Tô pregando. Enfim, o livro acompanha a Susan Calvin, que é uma psicóloga de robôs. E ela conta desde o primeiro robô que ela conheceu, quando os robôs estavam sendo inventados e começaram a aparecer no mundo, né, para as pessoas, quanto conta até muito pra frente, muito pro futuro, como que se deu esse fim, em capítulos com contos diferentes que acompanham a história da Susan Calvin e de outros, né, roboticistas na área, enquanto ela é entrevistada por um personagem que a gente não conhece, né? A Susan Calvin é a protagonista. A Susan é uma mulher muito determinada, muito forte, ela é muito, muito inteligente e isso é muito interessante. É um livro antigo que tem uma protagonista feminina muito importante, por aí vai. Eu gosto muito, muito mesmo. Enfim, eu gosto muito, muito mesmo de como ele trata, né, a situação dos robôs, de como é positivo, como os robôs realmente são do bem aqui. E é um livro que eu gostei muito da experiência. Eu já tinha visto há muito tempo atrás vídeos no canal do Isaac Ness falando sobre esse livro e foi daí que eu me interessei a ler, porque eu só conheci o filme. E ele é magnífico. Olha o carro passando, não deixar o carro passar. Mas genuinamente
Um ótimo livro, eu recomendo demais. E eu vou citar também o livro atual que eu tô lendo, que é O Leite das Ratas, da professora Letícia, prof. Letícia Pereira, nossa professora de inglês. Diva. Maravilhosa, uma querida. Ela foi uma grande inspiração para mim até hoje. Ela me dá muita ajuda com a minha questão com os meus livros. Eu gosto muito de compartilhar os meus textos com ela, enfim. E o livro é maravilhoso. Eu gosto muito de livros de autoras femininas, de autoras mulheres. Eu gosto muito da literatura que fala sobre, né, a parte do feminino. Acho muito interessante, muito importante, principalmente no tempo que a gente vive. O livro que eu tô lendo agora, O Leite das Ratas, conta sobre diferentes contos de diferentes mulheres e relaciona elas com animais, a parte animalesca, só que de um jeito muito sutil, muito bonito, muito breve. Quando eu li ele em 2023, no primeiro ano, que a professora Letícia não dava aula aqui, mas ela passou entregando os livros, eu li e eu emprestei para alguns amigos, e alguns pontuaram que tinham coisas que eles não entenderam bem ou que não gostaram. Mas eu gosto muito da maneira que ele é escrito. Ele é um livro que me lembra bastante o jeito que a Clarice Lispector escreve, que é a minha autora favorita dos livros. Eu gostei demais, assim, tanto que eu tô relendo, né? Segunda vez que eu leio O Leite das Ratas. E, assim, muito bom, vale a pena comprar. Deem dinheiro pra nossa professora, pelo amor de Deus. Comprem o livro dela. Ela vai assinar pra vocês, viu? Pode ir lá encher o saco dela. Sim, outra coisa sobre O Leite das Ratas que eu também li. Ele é um livro muito profundo. Ele é muito brusco, assim. Ele é muito seco. Ele vai te colocar em situações que você vai ficar, mano, cara, isso que vai te fazer pensar, né? Porque são coisas que acontecem no dia a dia feminino. Eu tive que ler, inclusive, 2 vezes pra conseguir realmente me aprofundar na história, porque na primeira eu fiquei só muito, meu Deus do céu, esse livro é muito bom. É bem pesado. Bem pesado e que eu não tinha entendido direito. Aí na segunda vez eu li mais aprofundadamente, eu li mais calmo, eu prestei mais atenções nos detalhes e foi aí que dava pra abrir os seus olhos, né? Perceber mais como o livro é pesado, como ele fala muito sobre coisas do dia a dia feminino, sobre histórias de mulheres, coisas que mulheres sofrem, não mulheres em si só, pessoas do sexo feminino. Exatamente. Como isso afeta também as pessoas ao redor. A gente vai finalizar aqui falando desse livro, O Leite das Ratas da Professora, que é um livro que ambos lemos, né? Somos pessoas do sexo feminino, a gente entende muito bem isso. O livro é um livro que tem uma escrita maravilhosa, floreada, muito gostosa de ler. Eu acho particularmente muito prazeroso de ler livros assim que são bem escritos, livros da nossa língua originalmente, porque é muito mais fácil de se conectar com autores que escrevem a nossa língua e escrevem bem ela. A nossa língua é muito bonita, o português é uma língua maravilhosa. E eu também queria comentar, caso alguém vá ler, aqui fica um aviso, é um livro muito pesado, que trata de temas extremamente sensíveis, como o abuso, trata do suicídio, trata da prostituição, enfim. Trata do próprio feminicídio também. O feminicídio, muitos temas pesados, é um livro realmente que tem que ter estômago para digerir. Mas é muito bom mesmo. Eu acho que ele devia ser mais conhecido, inclusive. Fica aqui a minha recomendação. Eu tô ficando com um pouco de sono, tá, cara? Eu acho que eu vou tirar uma soneca. Quando a gente chegar no nosso ponto, tu me acorda. Acordo sim, mano. Pode deixar. Acorda. Oi. Já terminou? Terminou. Vamos finalizar o podcast? Tá. E a gente gostaria de agradecer vocês por acompanhar o CrazyCast. Muito obrigado. Muito obrigado por acompanhar o CrazyCast até aqui. E é isso. Leiam livros. Quando será que nossos médicos vão chegar com a medicação? Eu não sei, tá demorando hoje, né? Aham.